É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical, que os irmãos veem o endereço aí durante a nossa exposição, oferece aos alunos e aos professores da Escola Dominical desde o início da semana, para que os irmãos possam melhor estudar durante toda a semana. Neste trimestre, estamos estudando a família cristã no século XXI, protegendo seu lar do ataque dos inimigos. E vamos estudar hoje a lição de número 7, que sem dúvida deve ser a lição mais polêmica do trimestre. É sobre o divórcio. O divórcio que o Concílio Vaticano II, que foi essa última grande reunião da Igreja Romana, que está fazendo 50 anos, na sua Constituição Gaudium et Spes, que é a Constituição pastoral do Concílio, denominou como sendo uma peste, a peste do divórcio. E a Igreja Romana, nesse ponto, tem razão. Não é? O divórcio é uma peste, é uma doença que tem fragilizado muito as famílias em todo o mundo. E é sobre o divórcio que nós vamos estudar hoje. Em primeiro lugar, lembrando que a palavra de Deus, ela não autoriza dois pensamentos que existem a respeito do divórcio. O primeiro pensamento é o pensamento da Igreja Romana, da Igreja Católica Apostólica Romana, que considera o casamento indissolúvel. Segundo a doutrina romanista, o casamento é um sacramento, ou seja, um sinal da graça de Deus. A colocação da graça de Deus sobre marido e mulher. E por isso não pode ser dissolvido. O que Deus faz não pode ser desfeito. Como eles consideram que o casamento é um sacramento, então o casamento é indissolúvel. Essa é a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, que não tem base bíblica. A indissolubilidade do casamento não decorre da palavra de Deus. Nós vamos ver hoje que Jesus previu hipótese de divórcio. Então o casamento não é indissolúvel. Como nós fomos formados pela Igreja Romana, o Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses, colonizado pelos portugueses, educado pela Igreja Romana. Lembra os jesuítas? Nós temos agora inclusive um Papa, o primeiro Papa jesuíta, que é o Papa Francisco, aqui da Argentina. O Brasil, então, toda a nossa cultura foi moldada pela Igreja Romana. Então, na nossa mente, o casamento é indissolúvel. Aliás, isso estava presente nas constituições do Brasil até 1977. Até 1977, a Constituição brasileira dizia que o casamento era indissolúvel. Não havia divórcio no Brasil. Por causa desse pensamento romanista que não é correto, não tem base bíblica, e muitos crentes, por causa da nossa formação cultural, ainda entendem desta maneira. Mas não é verdade. O casamento não é indissolúvel. Então esse é o primeiro pensamento equivocado que muitas pessoas têm a respeito do divórcio. Mas existe um outro pensamento. É o pensamento de que você pode divorciar livremente. Se a lei autoriza o divórcio, você pode divorciar quando quiser, como quiser, na hora que quiser. É o divórcio livre. E isto também não tem base bíblica. A Bíblia fala que se você se divorciar por qualquer motivo, que não seja um motivo bíblico, você se casar de novo, estará adulterando.
E na lição passada, nós já vimos o que é o adultério. Então, também dizer que se pode divorciar só porque a lei autoriza, e se a lei autoriza, está autorizado, não é verdade. É outro pensamento, é o pensamento moderno, é o pensamento dos dias de hoje, que infelizmente já está contaminando a igreja. Este pensamento também não tem base bíblica. Nem se é proibido divorciar, nem se permite divorciar por qualquer motivo. Então, de cara, nós temos que abandonar estas duas mentalidades. A mentalidade romanista, que diz que nunca é possível o divórcio. E a mentalidade moderna, pagã, que se permite o divórcio por qualquer motivo. É verdade, a lei brasileira, nos dias de hoje, segue esta linha moderna. Se permite o divórcio por qualquer motivo, desde que se tenha a insuportabilidade da vida em comum. Mas nós não temos compromisso com a lei dos homens, principalmente quando ela se afasta da doutrina de Deus, como é o caso da lei brasileira atualmente em vigor. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem criou o casamento. E é, portanto, Deus que sabe quando o casamento pode ou não ser dissolvido. O divórcio, o que é? É o desfazimento do vínculo matrimonial. É a dissolução do vínculo matrimonial, quando marido e mulher deixam de ser marido e mulher e ficam livres para um novo casamento. Então, o divórcio é a dissolução do casamento pela vontade das partes, ou de pelo menos uma das partes. Isso que é o divórcio. Então, quando nós falamos em divórcio, nós falamos de pessoas que, unidas pelo casamento, deixam de estar vinculadas e podem, por causa disto, livremente se casar com outra pessoa. O casamento ele se desfaz ou pela morte, porque havendo a morte, o casamento se desfaz. O casamento é uma realidade terrena. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, ele é bem claro nesse sentido. Aliás, no capítulo 7, ele diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Então, com a morte, o casamento se dissolve. E você pode casar novamente. Não há qualquer mal nisto, porque o casamento só dura até a morte. Mas além da morte, nós temos o divórcio. O divórcio é a quebra do vínculo quando ainda os cônjuges estão vivos. Eles se haviam se unido em casamento, mas este casamento foi desfeito. O divórcio estava previsto na lei de Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 1, nós temos o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Quando Moisés recebeu a lei do Senhor, colocou
colocou a possibilidade do repúdio. O repúdio, irmãos, é um pouco diferente do nosso divórcio. É um tipo de divórcio, podemos dizer assim. Por quê? Porque o repúdio, ele hoje é mais parecido, no nosso direito hoje, ele é mais parecido com a despedida do empregado. Porque o que é o repúdio? O repúdio é o homem que demitia a mulher. A Bíblia é bem clara. Quando o homem, só o marido podia repudiar. Lá na lei de Moisés. Quando o homem, ele via na mulher alguma coisa feia, ele simplesmente a mandava embora. Escrevia um escrito que era a carta de repúdio e demitia a mulher. Isso estava previsto na lei de Moisés. É o repúdio, que existe ainda hoje no direito islâmico. Ainda existe o repúdio, que é você mandar embora a mulher. O marido podia mandar embora a mulher se achasse nela coisa feia. Mas por que Deus permitiu que Moisés incluísse isto na lei? Jesus explica, lá em Mateus capítulo 19, no versículo 7 e 8. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então o fato de estar na lei de Moisés, o repúdio, isto não quer dizer que isto era da vontade de Deus. O próprio Jesus disse que por causa da dureza do coração dos israelitas é que foi inserido esta cláusula do divórcio, que nós já vamos encontrar lá em Ur dos Caldeus, lá de onde veio Abraão. Nós já vamos encontrar no Código de Hammurabi, que é um dos documentos legais mais antigos da antiguidade. Lá no Código de Hammurabi, lá na Mesopotâmia, lá na Babilônia, já estava previsto o divórcio. Então o divórcio, ele surgiu da dureza dos corações dos homens. Nunca nos esqueçamos que foi em Babel que o povo rejeitou a Deus, a começar de Nimrod, que começou a ser adorado como Deus. Então o povo, distorcendo a palavra de Deus, desde a Babilônia, veio com essa ideia do divórcio. E o povo de Israel, com seu coração endurecido, como que obrigou Moisés a inserir o divórcio na lei. Não era da vontade de Deus. Quando Deus instituiu o casamento, ele não instituiu o divórcio. Gênesis 2 e 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, ambos fariam uma unidade até a morte. Por isso que Paulo fala que com a morte cessa o vínculo matrimonial. Porque o casamento, ele é feito até que a morte separe o cônjuge do outro. É este o princípio. Foi este o princípio estabelecido por Deus. Mas a Bíblia diz que por causa da dureza do coração do homem, do pecado do homem, foi instituído o repúdio. E dentro daquilo que o próprio Deus tinha dito como consequência do pecado. Qual era a consequência do pecado? Era a superioridade do homem sobre a mulher. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Não era o plano de Deus a superioridade do homem sobre a mulher, mas como um efeito do pecado, uma maldição lançada sobre a mulher estaria sob o domínio do homem. Jesus veio restaurar isso também, mas no pecado, o homem acaba dominando a mulher. E o repúdio
em que só o marido podia mandar embora a mulher, é uma das evidências deste juízo que Deus lançou sobre a mulher. Então, na lei de Moisés, havia o repúdio, que, como eu disse para os irmãos hoje, é mais parecido com a despedida do empregado. Porque aqui no Brasil, no direito trabalhista, o empregador, o patrão, pode mandar embora a qualquer momento o empregado. Ele dá a carta de demissão, ó, diz que você está mandando embora, dá baixa na carteira, paga os direitos, e ele não tem que dar satisfação para o empregado. O empregado não pode chegar e falar: olha, você não pode me mandar embora, eu vou ficar sem cuidar da minha família, meus filhos vão passar fome. O empresário, ele simplesmente manda embora. Eu não te quero mais. O repúdio era isso. Era uma decisão unilateral. Quando o marido olhasse para a mulher e achasse nela alguma coisa feia, era só mandá-la embora. Este dispositivo, tão fora dos princípios divinos, sempre gerou muita discussão entre os israelitas, entre os escribas, entre os doutores da lei. Quando o povo voltou do cativeiro, o próprio Deus já mostrou que não se agradava dessa situação. Lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 2, nós vamos encontrar o profeta sendo levantado por Deus para denunciar a situação que estavam as mulheres dos sacerdotes. Até os sacerdotes divorciavam por qualquer motivo. Lá no capítulo 2, nós não vamos ler o texto todo, mas a partir do versículo 10, os irmãos vão encontrar Deus condenando os sacerdotes porque eles trocavam as suas mulheres por outras normalmente mais novas. Olha o que diz assim, o capítulo 2, versículo 11 de Malaquias: Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E o versículo 16: porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, quer dizer, aborrece o divórcio, odeia o divórcio. Então, Malaquias é levantado por Deus, já depois do cativeiro da Babilônia, para mostrar que aquela prática que os judeus tinham de divorciar por qualquer motivo, de mandar embora a mulher, só porque a lei dizia isso, não era do agrado de Deus. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus aborrece o repúdio. E ele era testemunha da aliança que havia sido feita entre o sacerdote e a sua primeira mulher. E Deus iria cobrar. E ele considerava aquilo uma abominação. Depois desta palavra do profeta Malaquias, condenando tanto o divórcio que estava na lei, começaram então os doutores da lei, os rabinos, os mestres, a discutir a respeito do divórcio. E chegou-se a duas ideias, duas escolas rabínicas, dois grandes mestres de Israel, que viveram mais ou menos 100 anos antes de Jesus, Hilel e Shammai. Estes dois mestres, eles tiveram ideias e interpretações diferentes a respeito do divórcio. Shammai, ele
interpretou Deuteronômio 24:1 como sendo um dispositivo que tinha que ser interpretado de uma forma restrita. Quando ele diz assim: então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia? Que seria esta coisa feia da lei de Moisés? Shammai entendeu que seria a infidelidade conjugal. A única coisa feia que autorizaria o divórcio era a infidelidade conjugal. Essa coisa feia seria uma coisa indecente, uma imoralidade, o adultério. Se a mulher fosse infiel ao seu marido, aí ele poderia mandá-la embora. Então só a indecência, só a infidelidade, segundo Shammai, é que autorizava o divórcio. Era assim que eu tinha que interpretar a coisa feia que diz Deuteronômio 24:1. Hillel, um outro grande mestre, também do mesmo tempo de Shammai, que viveram cerca de 100 anos antes de Jesus, Hillel já achava o seguinte: coisa feia é qualquer coisa que não agrade o marido. E ele tinha até uma opinião. Se ela queimou o jantar ou o almoço, se estragou a comida, já era suficiente para que o marido pudesse mandá-la embora. Então, segundo Hillel, coisa feia era qualquer coisa que não agradasse o marido. E mais, teve um outro mestre, esse mestre já é depois de Jesus, chamado Akiva, um grande mestre, inclusive foi ele, segundo alguns, foi ele que começou, depois da destruição do templo, no ano 70, Akiva teria sido responsável por copiar toda a tradição dos judeus que formaram o Talmud, que é esse segundo livro sagrado do judaísmo. O Akiva ia mais longe. Ele dizia assim: o que é coisa feia? Se o marido encontrar uma mulher mais bonita, ele pode mandar a mulher dele embora, porque a mulher dele ficou feia. Então, segundo Akiva, até eu achar uma mulher mais bonita, eu podia dispensar minha mulher porque eu tinha achado ela feia. Então eram duas linhas de pensamento que existia. Então, o pensamento de Shammai, coisa feia é só a infidelidade conjugal. E o pensamento de Hillel, coisa feia é qualquer coisa. Qualquer coisa que desagrade o marido. Akiva vai mais longe. Ele diz: se eu achar uma mulher mais bonita, a minha ficou feia, eu posso mandá-la embora. Eram esses dois pensamentos que existiam em Israel nos dias de Jesus a respeito do divórcio. É por isso que vão atrás de Jesus para perguntar a posição de Jesus a respeito do assunto. Não é? Os fariseus vieram ao encontro de Jesus e, como sempre, querendo fazer uma cilada para Jesus, eles chegaram e perguntaram para Jesus a respeito do divórcio. Não é? Então, em Mateus 19, ele diz assim: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os irmãos vejam bem, eles queriam que Jesus se posicionasse entre o pensamento de Shammai e o pensamento de Hillel. Entre o pensamento de Shammai e o pensamento de Hillel. Mas Jesus não entrou na deles. Ele foi mais além. Ele diz assim: qual é o princípio divino? O princípio divino não está na lei de Moisés. O que está ali na lei de Moisés é fruto da dureza do coração, é fruto do pecado, é herança de Babilônia. O que interessa é o que Deus fez.
E o próprio Jesus diz que o princípio bíblico era: deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Porque não mais serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Este é o princípio bíblico. E aqui, irmãos, nós temos que entender bem o que Jesus disse. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Jesus está dizendo? Em primeiro lugar, que o casamento ele tem que ser dirigido por Deus. É algo sagrado. Eu tenho que me casar em obediência a Deus, na direção de Deus. Há casamentos que Deus não ajuntou, que são fruto da rebeldia. São fruto de algo que não é próprio por Deus, não é da vontade de Deus. O próprio Davi casou-se com Mical, porque Mical o amava. Depois Mical o abandonou, casou com outro. E depois, quando Davi voltou, ele quis porque quis que Mical voltasse a ser sua mulher. Mas não era um casamento da vontade de Deus. Tanto que Mical nem teve filhos de Davi. E houve um entreveiro entre Davi e Mical quando a arca foi levada para Jerusalém, e Davi acabou amaldiçoando Mical. Um casamento que não era da vontade de Deus, fruto da teimosia de Davi. Não foi feito na direção de Deus. Aliás, Davi, em termos familiares, não é um bom exemplo para nós seguirmos. Então, este é o problema, irmãos, que a Bíblia diz. Quando Jesus diz, porque Deus ajuntou, o que Deus ajuntou, ele já nos ensina que o casamento deve ser feito na direção de Deus. Se os irmãos não assistiram, eu recomendo assistirem o nosso apêndice número 1, onde nós falamos a respeito do namoro e do noivado, a respeito da questão do casamento. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina é que o casamento tem que ser dirigido por Deus. Agora a segunda coisa, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aqui, irmãos, o tempo verbal, o modo verbal é fundamental. É muito fundamental. Se você for a um casamento da igreja romana, você vai ver que o padre muda o que está escrito aqui. Ele diz assim, porque o que Deus ajuntou, o homem não separa. Mas não é isso que está escrito. Está escrito assim, porque o que Deus ajuntou, não o separe. Tem diferença, irmão? Tem. Separa é modo indicativo. Modo indicativo é o fato, o acontecimento. É uma realidade. Agora, separe é modo subjuntivo. É um desejo, uma recomendação, um conselho. Então, quando Jesus diz, porque o que Deus ajuntou, não separe o homem, ele não está dizendo que o homem não pode separar, quebrar um vínculo de um casamento dirigido por Deus. É um desejo de Deus que você não se separe. Porque se você se separar de um casamento dirigido por Deus, você sofrerá terrivelmente. Porque você estará desobedecendo a Deus. Você estará indo contra a vontade de Deus. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora, Deus não está dizendo que o vínculo não pode ser desfeito. Porque ele não usou o modo indicativo. Não está escrito o homem não separa. Está escrito não o separe. Então é possível que mesmo um casamento dirigido por Deus, você tenha que acabar quebrando o vínculo. O vínculo pode ser desfeito. Como nós vamos ver daqui a pouco. Então o princípio de Jesus, o princípio bíblico, não é o que estava na lei de Moisés. Porque o que estava na lei de Moisés era um contrabando que estava na lei. Um contrabando humano que estava na lei divina. Mas o princípio é esse. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. E aí então os fariseus cresceram.
E disseram, então por que Moisés? Você está indo contra a lei de Moisés? Por que Moisés mandou dar carta de repúdio? Aí Jesus diz, por causa da dureza dos vossos corações. Moisés colocou isso na lei, mas isso não é o princípio bíblico. E aí ele traz a regra do divórcio. Versículo 9 do capítulo 19 de Mateus. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. O que Jesus diz aqui, irmãos? Jesus é bem claro. O divórcio é possível? É possível. O casamento é indissolúvel? Não. Ele pode ser dissolvido. Quando? Quando houver prostituição. Olha aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição. E aí Jesus se aproxima do pensamento de Shammai. Ele não está repetindo, ele não escolheu a escola de Shammai. Por quê? Porque Shammai parte da lei. E a lei não era a vontade de Deus. Mas Jesus diz, a prostituição, ela quebra o vínculo entre marido e mulher. Prostituição aqui, irmãos, é a palavra grega porneia, de onde vem pornografia, pornofonia, pornô. Porneia, que é impureza sexual. Toda vez que houver impureza sexual, que perturbe a relação entre marido e mulher, o vínculo matrimonial pode ser dissolvido. Mas por que Jesus estabeleceu a porneia, a prostituição, como um fator que dissolve o casamento? E é aí, irmãos, que nós vamos voltar a alguma coisa que nós já falamos numa lição anterior. Nós dissemos que o casamento é uma realidade terrena. É uma comunhão de vida entre marido e mulher na face da terra. Marido e mulher agora comungam, vivem um em função do outro. São exclusivos. Mas isto não vai para a eternidade. O casamento é o máximo compromisso que se assume entre um homem e uma mulher. Mas existe um compromisso maior do que o casamento. É o nosso compromisso com Deus. Eu me caso com uma mulher. Este casamento é uma figura do relacionamento entre Deus e a Israel, entre Cristo e a igreja. Mas o casamento está abaixo do meu relacionamento com Deus. A salvação, ela é individual. Não se salva casal, se salvam pessoas. Então, acima do meu compromisso com o meu cônjuge, está o meu compromisso com Deus. Eu tenho que viver em comunhão com Deus, porque a salvação é individual. E surgem situações em que eu e o meu cônjuge temos um relacionamento, mas existe uma situação em que um relacionamento entre mim e o meu cônjuge pode entrar em conflito com o relacionamento com Deus. Por quê? Porque como nós estudamos na lição anterior, eu tenho que ser fiel ao meu cônjuge.
Então eu tenho que compartilhar com ele a minha vida. Eu não posso ter segredos com ele. Eu só posso praticar sexo com ele. Eu tenho que dar afeto a ele. Eu tenho que participar com ele. Ter uma vida em comum com ele. Se eu não tiver, eu serei infiel. Pois bem, o que a Bíblia fala a respeito do casamento? Né? Por que foi criado o casamento? Foi criado o casamento exatamente para que eu não me prostitua, para que eu não cometa a porneia, a prostituição, para que eu não seja sexualmente impuro. Paulo escreve isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Eu não posso me prostituir. Eu não posso manter um relacionamento com outra pessoa que não o meu cônjuge. Paulo escreve o seguinte lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então eu tenho que me unir ao Senhor no espírito e me unir no corpo com o meu cônjuge. Eu não posso me prostituir. É por isso que Paulo escreve ainda em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então o que nós vemos pela Bíblia, irmãos? Marido e mulher têm que manter relacionamento íntimo constante. Não pode deixar de manter relacionamento íntimo. A não ser por algum tempo, em consentimento. Se os dois concordarem, eles podem parar de praticar relações sexuais por algum tempo para se dedicar à oração. E depois tem que voltar para que não venham a pecar. Então, marido e mulher, eles têm que manter relacionamento sexual contínuo. Porque o casamento foi feito para que não houvesse prostituição. Agora, e se o meu cônjuge me trai? Se ele se prostitui? Se ele se faz uma só carne com outra pessoa? Se ele adultera? O que vai acontecer? Ele se prostitui. Então ele se faz uma carne com aquela pessoa com quem ele traiu. Me traiu. E eu não posso praticar sexo com ele porque ele está se prostituindo. E a Bíblia diz fugir da prostituição. Quando ele se mantém relacionamento íntimo com a pessoa com quem ele se prostitui, ele se mantém uma carne com ela. E se eu for manter relacionamento com ele, também eu me torno uma carne com ele. E com ela, ou com ele, com quem a outra pessoa está adulterando.
E a Bíblia diz que aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então eu não posso manter relacionamento íntimo com um cônjuge que se prostitui. Porque se eu mantiver relacionamento íntimo com ele, eu também caio na prostituição. Peco. Então eu paro de ter relacionamento com meu cônjuge. Mas a Bíblia diz que eu não posso parar, a não ser por um tempo, em acordo com ele, para me dedicar à oração. E se ele está se prostituindo, ele não vai orar, porque Deus não ouve a pecadores. Ou seja, irmãos, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu mantiver relacionamento íntimo com o meu cônjuge que se prostitui, eu peco. Se eu paro de manter relacionamento íntimo com o meu cônjuge, eu peco. Como sair disso? Por isso é que Jesus disse que a porneia, a impureza sexual, permite a dissolução do casamento. É o único caso em que o divórcio é possível. E por que o divórcio é possível? Porque eu achei coisa feia? Não! É porque eu tenho que resguardar a minha comunhão com Deus. Quando se gera um impasse, o meu cônjuge se prostitui e não quer mudar de vida, não quer saber de ser fiel a mim, não tem jeito, não tem remédio, eu sou obrigado a me divorciar para manter a minha comunhão com Deus. Então o divórcio ele surge aqui como um impasse entre o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o cônjuge. Por isso que esta é a hipótese possível de divórcio. Quando, para eu me manter casado, eu perderei a minha salvação. E como a salvação é individual, então Jesus disse, nesse caso pode haver divórcio. No caso em que há prostituição. E o cônjuge não quer se arrepender. Esse que é o problema, irmãos. Não é porque você foi traído que você já pode divorciar. É preciso que haja um impasse. É preciso que você tenha falado com o cônjuge, conversado com ele, e ele não queira se arrepender. Porque se ele se arrepender, pedir perdão a você, pedir perdão à igreja, porque houve o escândalo do adultério, e mudar, porque arrependimento é mudança, você não tem motivo para se divorciar. Porque tem muita gente, irmãos, que... Eu soube de um caso, é muito triste esse caso. O cidadão queria se livrar da mulher. Então jogou um outro homem para cima da mulher. E a mulher acabou pecando. Aí ele, agora eu posso divorciar porque a Bíblia autoriza. A Bíblia não autoriza esses casos, porque você participou do pecado. Porque quem induz, quem colabora, peca do mesmo jeito que quem peca. Então, o divórcio ele só é possível nesse impasse. Se você fala com o cônjuge não quer mudar de vida. Se você vai com 2 ou 3, como diz Jesus lá em Mateus 18. Se o meu irmão pecar contra ti, vamos ler lá para não ficar na minha conversa aqui. Mateus 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mateus 18 e 15. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então você precisa esgotar todas as possibilidades. Se o seu cônjuge é infiel a você, se ele pratica porneia, e eu digo mais uma vez, lembrando a lição passada,
Adultério não é só manter relação sexual com o outro. Quando ele já estiver compartilhando afeto, carinho, segredos com outra pessoa, se ele estiver praticando sexo virtual, isso tudo já é o adultério, como nós estudamos na lição passada. Já é a prostituição que Jesus diz. Porneia, porque a gente às vezes fala prostituição, as pessoas pensam naquelas prostitutas que ficam rodando bolsinha. Não é só vender o corpo, não. Prostituição, porneia, é qualquer impureza sexual. Desculpa a expressão aqui, mas a gente tem que ensinar hoje aqui, né? Até o cônjuge que fica se masturbando no banheiro vendo revista. Isso é impureza sexual, isso é porneia. Isso é porneia. Então, havendo a impureza sexual, está autorizado a dissolver o casamento. Mas é preciso que essa impureza sexual gere um impasse. Ou seja, o cônjuge está em pecado e não quer saber de mudar. E como é que eu vou descobrir isso? Como Jesus ensina aqui. O seu cônjuge está pecando contra você. Ele é seu irmão. Então você vai com ele, repreende, fala com ele. Não deu certo a conversa entre vocês? Leva 2 ou 3 para falar com ele. Não deu certo? Leva o caso à igreja. Ele não se arrepende, é disciplinado pela igreja, continua em pecado, aí não tem jeito. Não tem mais jeito, ele não quer se arrepender, aí sim você pode se divorciar. Você pode se divorciar. Mas você tem que perdoar o cônjuge. Mesmo que depois que você divorciou, o dia que ele se arrepender e vier e pedir perdão para você, você tem que perdoar. Por quê? Jesus ensina, Mateus capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O fato de você divorciar, porque a pessoa está de coração duro, não se arrepende, não te autoriza a não perdoá-lo. Você tem que sempre perdoá-lo. Porque se você não perdoar, você perde a sua salvação. Não adianta, irmãos, o divórcio, ele é criado, essa hipótese de divórcio, ela existe para que você não perca a salvação. Mas não adianta você divorciar. Ah, eu divorciei porque ele não quer se arrepender, ele que vá para o inferno. Tomara que vá para o inferno. Você divorciou e perdeu a salvação do mesmo jeito. Porque se você não perdoar, você perde a salvação. É o que Jesus diz aqui. Então você está autorizado a se divorciar no caso de impureza sexual, de prostituição, de porneia. Por quê? Porque a sua salvação está em jogo. É só por isso que se permite o divórcio. A incompatibilidade de gênios. Ah, porque ele me bate. Ah, porque ele bebe. Ah, porque... Isso não é motivo, irmãos, para divórcio. Então quer dizer que se o marido quiser esfaquear a mulher tem que ficar lá, nem dorme direito, fica com o olho assim, aberto, porque se ele levantar e pegar a faca para matar, Deus exige isso? Não, Deus não exige isso. Você, se está sendo ameaçado de morte, não tem como conviver mais com a pessoa, você pode se separar dessa pessoa. Só que isso não é divórcio. Na lei brasileira chama divórcio, mas isso não é divórcio. Por quê? Porque você continua ligado àquela pessoa. Você não é obrigado a conviver com aquela pessoa. Mas você não pode casar de novo. Na lei dos homens pode, mas na lei de Deus não. Porque o que disse Jesus? Não sendo por causa da prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, o marido está querendo matar você, está querendo bater em você. Você pode largá-lo? Pode largá-lo. Só que você não pode casar de novo. Na lei humana você pode casar de novo. Mas se você casar, você pratica adultério.
Você perde a sua salvação. E aí o divórcio não tem sentido. Porque o divórcio só tem sentido para você não perder a salvação. É por isso que a igreja romana está errada. Porque ela não vê nenhuma hipótese. Mas Jesus disse, a não ser por causa da prostituição. Entendeu? Então, esse é o impasse. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, né? A gente está falando muito desse capítulo 7, porque é o capítulo em que Paulo tira as dúvidas dos coríntios a respeito do casamento. Em 1 Coríntios, capítulo 7, ele nos traz um outro caso. É o caso dos casamentos que ficaram mistos. Ou seja, alguém que se casou sem servir a Deus com alguém que não servia a Deus. Vamos ler lá, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então vejam bem aqui, irmãos, o princípio bíblico que eu acabei de falar. Não se proíbe a separação, se proíbe o novo casamento, se o motivo não foi a prostituição. Mas olha o que diz o versículo 12. Mas aos outros digo, eu não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. Aqui Paulo está falando para uma igreja gentílica, a igreja de Corinto. Então, o que acontecia? Às vezes o marido ficava crente e a mulher não queria aceitar Jesus. Ou o contrário, a mulher ficava crente e o marido não queria aceitar Jesus. E aí perguntaram para Paulo, então se eu aceitei Jesus e a mulher não, eu posso me divorciar? Paulo diz, não. Se ele deixa você servir a Deus, se ele consente em habitar com você, você tem que continuar casado com ele. Agora, se ele não quer que você sirva a Deus e se separa de você, te abandona, porque ele chega e diz assim, ou Jesus ou eu, você vai escolher Jesus. Aí ele pega a malinha dele e vai embora. Aí houve um impasse. Mais uma vez eu tenho um impasse entre servir a Deus e o casamento. Aí nesse caso, também a pessoa está livre. É o que Paulo diz aqui. O irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Então aqui também, quando ocorre o abandono por causa da fé, e não é o crente que abandona, é o descrente que abandona. O crente não pode tomar a iniciativa de abandonar. Paulo diz aqui, a mulher não se aparte do marido. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Então se ele vai embora, te abandona, porque você serve a Deus, você não está sujeito mais à lei. Então aqui também é o outro caso que o divórcio é possível. O abandono por causa da fé. Quando há um impasse. Ou Jesus ou eu. E quando você escolhe Jesus, o cônjuge pega a mala e vai embora. Não quer saber de você. Você então está livre para se divorciar. Porque o divórcio só é possível no impasse entre servir a Deus
e o casamento. Fora essas hipóteses, não se permite um novo casamento, o divórcio. Quer dizer, você pode separar, pode separar. Como na legislação brasileira, ainda eu entendo, e a maior parte dos juristas entende que ainda existe a separação judicial. Mas, que era o antigo desquite. Então, você se separa, mas não pode casar de novo. Se casar de novo, será adultério. Por quê? Porque diante de Deus ainda existe um vínculo. O vínculo ele só se desfaz quando há o abandono do cônjuge por causa da fé ou quando há impureza sexual. E sempre quando não há vontade de arrependimento por causa do cônjuge errado. Não há como reconciliar. Não há como ele voltar atrás do seu erro. Então, nesse caso, o divórcio ele é possível. Então, os irmãos percebam que não é verdade o que a Igreja Romana diz, que nunca há caso de divórcio. Mas também não é verdade o que a lei humana diz, que o divórcio pode se dar em qualquer ocasião. Eu só tenho divórcio quando há um impasse entre eu servir a Deus e ficar casado. Mas em todos estes casos, eu tenho que tentar de todas as maneiras a reconciliação. Eu tenho que tentar mudar o coração do meu cônjuge, para que ele ou ele abandone a impureza sexual, ou ele consinta em viver comigo, permitindo que eu sirva a Deus. Só quando não há qualquer possibilidade de reconciliação, esgotadas as formas, é que nós devemos partir para o divórcio. Como diz o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o divórcio nunca é uma solução. Quando muito, ele é um remédio. Não é nunca da vontade de Deus. O divórcio só aparece na dureza do coração. Agora, o divórcio jamais pode abrir mão do perdão. Você pode até se divorciar, mas você tem de perdoar o seu cônjuge, seu ex-cônjuge, porque senão você perde a salvação, mesmo com o divórcio. Como evitar o divórcio? Nós vimos aqui. Primeira coisa, nunca abrindo mão do companheirismo. Se eu for companheiro do meu cônjuge, se eu tiver, o que a gente estudou na semana passada, a fidelidade, se eu for fiel ao meu cônjuge, se eu compartilhar a minha vida com ele, se eu não me envergonhar dele, se eu tiver uma transparência, uma verdadeira intimidade, que não é só de cama, mas é uma intimidade de convivência, de companheirismo, de afeto, eu evito o divórcio. Eu evito o divórcio. Por quê? Porque não haverá impureza sexual. Não haverá abandono. Essa é a primeira forma de eu evitar o divórcio. Segundo, se eu for perdoador. A Bíblia diz que o amor encobre as transgressões. Se nós formos perdoadores, nos perdoarmos uns aos outros, tivermos um relacionamento fraterno, um relacionamento de amor verdadeiro, nós não damos lugar ao divórcio na nossa família. Porque o divórcio, ele surge de rancores, de mágoas, de ressentimentos. Se nós formos humildes, não quisermos ser os donos da verdade, se nós levarmos em conta a opinião do cônjuge, se nós considerarmos o cônjuge como superior a nós mesmos, sabendo que é o meu complemento, eu preciso dele para viver, ele precisa de mim para viver. Se nós nos dobrarmos diante do Senhor, pedindo a orientação do Senhor, pedindo a direção de Deus para o nosso casamento, se ele não for apenas uma testemunha da nossa aliança, mas for um participante do nosso dia a dia, nós também vamos evitar o divórcio.
Porque o Senhor odeia o divórcio. E Ele vai nos dirigir de tal maneira que nós saibamos ter sabedoria. E a Bíblia diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E vocês é saber falar a coisa certa na hora certa, a ter a atitude correta, porque você vai estar na comunhão com Deus, na direção com Deus, e não haverá lugar para o divórcio. Porque o divórcio, como eu disse, ele é um remédio, mas ele deixa consequências. Ele prejudica a área espiritual. Você já imaginou? Se você se separar do seu cônjuge e não for por motivo de impasse no seu relacionamento com Deus e o casamento, você nunca mais vai poder casar. Pelo menos enquanto o outro ex-cônjuge, segundo a lei, você mesmo divorciado, você não vai poder casar. Você vai ter que ter uma vida de abstinência sexual. E Paulo diz que é bom que cada um tenha seu marido e sua mulher, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. É muito difícil para uma pessoa que já teve uma vida sexual ativa passar a ser uma pessoa sexualmente abstinente. E é isso que você vai ter que ser. Se a separação não foi por causa da impureza sexual ou do abandono do cônjuge por causa da fé. E é muito difícil. Paulo diz. Então, você se separando do seu cônjuge, você se torna uma pessoa vulnerável do ponto de vista espiritual. Alguém que cairá, ou é muito propenso a cair na prostituição, na impureza sexual. Segunda consequência do divórcio é biológica. Não é? O divórcio, ele traz este problema que eu já disse, de você ter abstinência sexual, ter que controlar hormônios, controlar tudo. É um problema sério que você vive. Mas o divórcio também traz consequências psicológicas. O divorciado passa a ser uma pessoa desconfiada, passa a ser uma pessoa sem credibilidade, uma pessoa insegura. Mas traz consequências sociais. Nós temos visto isto hoje. A proliferação do divórcio, a destruição dos laços familiares, essa família mosaico que estão dizendo por aí. Gente vivendo com filho do primeiro casamento, do filho do segundo casamento, do terceiro casamento, relacionamentos complicados entre madrasto, padrasta, com enteado, com filho, gerando favoritismos dentro do lar, gerando situações de pedofilia. Quantos casos que nós não temos hoje aí de abusos sexuais de padrasto contra enteado? Isso só foi possível por causa do divórcio, porque se casaram de novo, porque levaram filhos de uma união, de outra união. Problemas psicológicos, os filhos, porque as maiores vítimas do divórcio são os filhos. Os filhos perdem a referência. Os filhos têm que ser criados por uma mãe e um pai. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Quando ele era cardeal arcebispo em Buenos Aires, ele disse assim: crianças necessitam do direito a serem criados e educados por um pai e por uma mãe. E o divórcio acaba tirando. Os filhos, eles não têm mais um pai nem uma mãe. Ou estão com o pai ou estão com a mãe. E inventaram esse negócio de guarda compartilhada, mas ele está um tempo com o pai, um tempo com a mãe. Mas o ambiente salutar Deus criou é na convivência do pai e da mãe ao mesmo tempo. E o pior, com o divórcio você acaba ficando com o pai, com a madrasta, com a outra que era madrasta, a ex-madrasta. É uma confusão terrível. Confunde a cabeça das crianças. Acaba prejudicando todas as funções da família. A família já não serve como posição, a família já não serve como proteção, a família já não serve como socialização, a família não serve como criação de afeto, de sensibilidade.
Por isso que nós temos os monstros que nós temos hoje. Por quê? Porque o divórcio entrou na família. E por fim, o divórcio afeta a parte econômico-financeira. As estatísticas mostram muito bem aí. Todo divórcio traz prejuízo. Traz prejuízo. Tem gente que fala assim, fulano divorciou, está com uma pensão alimentícia, normalmente artista, de tantos mil. Ela está ganhando menos do que quando ela é casada. Os dados estatísticos são claros. Todos os levantamentos que são feitos mostram que o divórcio empobrece os divorciados. Enquanto que o casamento aumenta a renda, aumenta a condição econômico-financeira dos casados, dos cônjuges. Divórcio é possível, mas não deve ser desejado. Divórcio só é possível quando, para eu me manter casado, eu vou perder a vida eterna. Por isso, irmãos, o divórcio é uma peste. Por isso Deus odeia o divórcio. Mas Ele nos ama mais do que o casamento. É por isso que Ele previu o divórcio, nas hipóteses em que o casamento nos tiraria da convivência eterna com Ele. O divórcio é possível, mas nunca deve ser buscado nem desejado. Amém.